Vamos entender um pouquinho esse rolo aí em torno da lei do teto. Veja bem, o orçamento, você tem uma grande disputa em torno do orçamento público. O orçamento são aqueles recursos provindos aí de pagamento de impostos, pagamento de tributos em geral, algumas atividades de governo, dividendos estatais. Historicamente, desde o século XIX, lá que você tem uma disputa por esse orçamento. Quando você começa o capital financeiro a se internacionalizar, você não tinha ainda grandes empresas. Você tinha poucas grandes empresas. Então, o orçamento público sempre foi um território preferencial. Foi assim que começou a dívida externa brasileira, com os Rothschild lá atrás. E o Brasil entra em moratória com Rui Barbosa, que abre espaço para um profundo endividamento de estados e municípios, e quando entra em moratória, daí você tem toda aquela armação. Campos Salles vai lá para a França, para a Inglaterra, para negociar, leva jornalistas e acerta. Sempre que você está em moratória, você tem toda a condição de conseguir desconto em dívida. Ele resolve pagar tudo integralmente, recebe um elogio do Rothschild, obviamente, e esse elogio é publicado pelos jornais para orgulho dos brasileiros. Então isso é um jogo histórico já. Uma das maneiras de definir democraticamente a divisão do orçamento foi a Constituinte. A Constituinte definiu lá um conjunto de recursos direcionados para a saúde, para a educação, porque também sempre que você tinha disputa no campo político, no Congresso, você acabava desviando de pontos essenciais. Veja bem, não é questão que o lobby da saúde e da educação. Saúde, educação, segurança são responsabilidades intrínsecas de qualquer governo. Então, o recurso do orçamento para isso deveria ser prioritário, independentemente de Constituição. Mas sabendo que você tem essa apropriação do orçamento por diversos grupos aí, o financeiro e pela questão dos juros da dívida, mas você tem subsídios, você tem um conjunto de coisas aí. Então, os constituintes definiram destinações obrigatórias para saúde, educação, além para estados e municípios. Daí o que você tem? Você tem o chamado buraco negro aí, você tem a crise do impeachment, a entrada de um governo que já veio para fazer negócio, que é o governo Temer, aí a continuação com o Bolsonaro, e daí aproveita aquele momento de choque, que você tem os partidos desarticulados, que você tem a opinião pública totalmente contaminada pela ideia de que o Brasil não tem recursos por conta da corrupção. A maior corrupção é a apropriação de recursos pelo orçamento. E daí vem esse sujeito chamado Mansueto, o cara que foi educado aí, estudou no exterior com recursos públicos, aliás, nem completou o curso nem devolveu, e monta a lei do teto. A lei do teto, o que foi? Foi uma forma de aproveitar um apagão na política provocado pelos Sérgios Moros e Dallagnol e tudo aí, e impor um conjunto de restrições que impede aumento dos gastos públicos. E o que está acontecendo? Na época, quando se montou essa lei do teto, o pessoal já alertava, isso é impossível, não vai durar 2 anos. É a mesma coisa que você pegar um sujeito gordo, daí você põe lá um terno, um paletó nele de gente magra e fala, não, agora ele vai ficar magro para poder caber do paletó. Então, o que eles estão fazendo agora? Ficou evidente que essa lei do teto é impraticável. Mais que isso, a redução de gastos públicos e de investimentos públicos é a principal responsável, além de Lava Jato e tudo aí, pela recessão. Então, você tem que, até uns cabeças duras de planilha, que nem esse Alexandre Schwartz, mas já está admitindo que você tem que aumentar gastos públicos aí. Não tem outro caminho, você não consegue recuperar a economia pelo aumento da demanda dos consumidores que não tem renda, está caindo a renda com lei trabalhista, com recessão e tudo aí. Você não vai ter investimento se não tiver demanda. Então, a única maneira de definir melhoria da atividade econômica é através de gastos públicos. Mas a lei do teto segura tudo. Daí começa a cair a ficha desse. É impressionante que você criou uma geração aí de economistas de mercado que eles ganharam projeção sendo os cruzados aí do mercado, aqueles que em qualquer circunstância tem que defender o mercado. Então esse pessoal já viu que não tem mais jeito essa situação da lei do teto, mas insiste. E a ideia qual é? Vamos cortar aí educação, vamos cortar saúde, vamos cortar ciência e tecnologia, vamos acabar com o CAPES. Daí quando começarem a pressionar a gente fala, não, então vai ter que tirar o direcionamento, é o direcionamento para a saúde, para a educação que impede, ou é a previdência que impede isso, ou é o salário do servidor. Então, achando que você cortando no essencial, você vai conseguir impor cortes
em áreas aí até dos cardeais aí do setor público. Isso e daí você promove uma profunda desorganização em todo o sistema de ciência e tecnologia, saúde, educação. Outro dia eu conversava com um empresário que esteve lá com o Paulo Guedes. Ele falou: ninguém entende nada lá de máquina pública. O único que entende de máquina pública e não entende nada de economia é o Mansueto de Almeida, que é o funcionário público. Então, vai conversar uma coisa, eles falam que vão tomar tal medida, não sabem a implicação em tal e tal setor, não sabem nem por onde conduzir as demandas. Então, digamos, o país está à mercê aí da fase de maior emborrecimento da discussão econômica. E tem uma nova geração, e tem economistas também tradicionais aí, e uma nova geração que está trazendo uma nova visão de economia e não tem espaço. Porque o mercado assegura o espaço e a cobertura econômica é paupérrima, é sempre os mesmos. Até para falar de aumento de gastos públicos, vamos pegar o pessoal de mercado. E esse pessoal de mercado, eles têm um compromisso. Samuel, Marcos, esse pessoal todo, eles têm um compromisso com o mercado. O papel deles é esse. Não vai exigir análises isentas pensando na volta do crescimento, pensando na recuperação do emprego. O negócio deles não é esse. O negócio deles é esturricar a tal ponto o Estado que daí o que vai acontecer? O Estado explode, daí você consegue cortar todos. Sabe o que acontece quando... E daí a lógica qual é? Vamos impor todas as maldades agora, antes que a população perceba, quando ela perceber lá na frente, já foi. Sabe o que acontece quando a população percebe lá na frente? Derruba governos. Pela eleição, pelo desespero. Então, digamos, é muito aborrecimento. É uma visão de curto prazo, aí que depõe contra a economia, depõe contra a macroeconomia. Esse pessoal instrumentaliza a economia sem nenhum pudor com sua própria reputação. É inacreditável esse nível de avaliação primária desses economistas de mercado aí. Pessoal, ficamos por aqui.